Vamos falar aqui sobre um projeto bastante importante, o Usina de Valores, do Instituto Vladimir Herzog, que realiza na próxima segunda-feira, às 19h, o evento Entre o Mérito e a Graça. Em uma conjuntura política, que usa moralidade religiosa para distorcer a leitura bíblica, o encontro vai abordar o resgate da centralidade do amor na prática evangélica e social. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Uziel Carneiro de Souza, pastor da Igreja Batista da Praia do Canto, formado em teologia com mestrado livre e em ministério pastoral pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo, o CETEBS. Olá, Uziel, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, bom dia, uma satisfação estar aqui, bom dia a todos que nos ouvem. Satisfação é nossa, pastor. Bom, vamos agora, já inicialmente, falar o que significa, estar entre o mérito e a graça, que é exatamente o evento de segunda-feira. Esse é um tema, do ponto de vista da reflexão teológica, extremamente relevante para a prática religiosa, porque estar num dos dois lados vai definir como você pratica a sua fé e que valores vão definir o seu comportamento na relação com o outro. Bem, o mérito, nesse caso, implica na nossa percepção do quanto eu sou diferente de você e o quanto há em mim ou há em você mais vantagens ou desvantagens para a relação com o eterno, com o espiritual, com o céu, com o que é bom. E é desse lugar que, às vezes, surgem falas que são tão dissonantes do Evangelho e da proposta do reino que Jesus Cristo trouxe para nós, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso é fala que brota dessa perspectiva meritocrática. Como, por exemplo, direitos humanos são para humanos direitos. Isso também é depositado, é sustentado por esse tipo de visão. Bem, a graça é uma outra história. A graça, ela nos iguala a todos como pessoas que, diferindo nas nossas limitações, somos todos limitados, diferindo em nossas falhas, somos todos falhos, e ela nos encomenda o amor, porque a graça, ela é filha do amor. A graça é resultado de alguém que nos ama, nos acolhe como somos, não acolhe condicionalmente, e é justamente essa potência do acolhimento que provoca em nós a ânsia por ser o que de melhor podemos ser. E isso muda completamente o nosso olhar para o outro, porque tão abençoados por esse acolhimento, não há outra atitude que eu deva ter, se eu quero ser minimamente ético, do que acolher o outro com essa mesma generosidade. Então, significa isso. Significa essas duas posições tão importantes e definidoras. E pastor, vamos falar aqui agora sobre o evento, quais os temas, que devem ser discutidos. A gente já sabe que vai discutir tudo isso que você acabou de dizer, mas, enfim, o objetivo, desse encontro agora de segunda-feira. É gerar consciência, é gerar reflexão, porque parece que nós estamos vivendo num mundo em que se para pouco para pensar, se reage rápido demais, se reflete menos do que deveríamos refletir. Então, o evento nos chama a isso, especialmente no que diz respeito à presença de religiosos publicamente no jogo político, especialmente esses. Talvez não alcance esses no sentido que os faça refletir, mas talvez ajude aqueles que são afetados pelas suas ações refletirem, julgarem melhor, não embarcarem tão rapidamente, precipitadamente em posições ou escolhas que podem parecer relacionar-se com o que eles abraçam como fé, mas que, na verdade, refletido um pouco mais, revelam-se antagônicas à fé que Jesus ensinou para nós. Então, a ideia é essa, gerar consciência. Bem, e pastor, a gente vai repercutir contigo, obviamente, o escândalo envolvendo aí o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores, mas vamos aqui ainda nessa linha da política e da religião, que você acabou de tocar. É possível que a religião e política se misturem, assim, sem que aconteça o que vemos agora nesse atual governo, em que a fé é instrumentalizada em prol de interesses individuais? Acho extremamente difícil
que se misture religião e política no cenário do jogo político, como, por exemplo, representantes institucionais participando dele. Eu acho impossível que essa mistura aconteça sem que algum desvirtuamento dos caminhos se imponha. Parece ser prática do jogo político a presença de representantes da sociedade na defesa dos seus interesses particulares. Isso é uma prática bem estabelecida no jogo político. Estão lá os representantes dos que plantam, dos que criam animais, dos que produzem carro, dos que, enfim. E agora também aqueles que representam os religiosos entraram nesse jogo. O problema é que nesse lugar a gente corrompe a própria política, porque a ideia da política pública seria o bem comum. Ora, nesse jogo em que grupos se fortalecem para favorecer os seus interesses particulares, o que não é feito é o trabalho pelo bem comum. Então, seria necessário um equilíbrio extremamente forte para que esse bem comum prevalecesse aos interesses particulares. Então, eu fiz uma análise mais genérica para mostrar que o jogo político, por si só, está corrompido nessa questão. Aí entra a questão de fé e o religioso nesse lugar. Historicamente, a igreja, como instituição, esteve presente mundialmente na relação com o poder. E a história, ela tem em si mesmo gravado, por mais que sejamos simplistas em analisar, já registrou o quanto foi ruim. O poder, ele tem a característica de nos corromper. Não é fácil ter poder. E a proposta da fé é resgatar-nos desse lugar para eleger em nós uma relação mais fraterna, como coabitantes desse planeta, desse lugar. É gerar uma relação mais saudável. Quando eu pretendo, dentro do jogo do poder, como religioso, garantir os meus interesses, eu comprometi e contribuí para o comprometimento do bem comum que devia ser o lugar. Então, eu não vejo com bons olhos essa participação. É claro, um religioso, ele pode ser um político, claro, assim como qualquer pessoa pode, mas não institucionalmente. Eu vejo que essa mistura, ela nunca se revelou positiva. E, aliás, falando agora mais da fé evangélica, uma das bandeiras da fé evangélica na história é justamente o Estado laico. Por quê? Porque essa fé nasce num contexto em que havia uma imposição majoritária de uma fé única, e ela pretendeu lutar por um Estado laico justamente para dar direito a que outras expressões de fé surgissem. Então, é extremamente estranho a nossa própria história ver hoje que a fé evangélica pretenda se impor a outras e não se escandalize com isso, uma vez que ela veio para a história porque ela lutou por um espaço em que ela pudesse existir em diferença a outras fés, né? Agora, pastor, vamos aqui repercutir contigo, né, exatamente a notícia aí que está na boca do povo, né, em relação à atuação, né, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A Polícia Federal prendeu esse ex-ministro aqui em Santos, aqui do lado onde eu estou, e outras 4 pessoas. O ex-ministro, é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência e por suposto envolvimento num esquema de liberação de verbas do MEC, né? Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também foram presos pela Polícia Federal também no dia de ontem, né? Eles são investigados aí por atuar também informalmente junto a prefeitos, né, para liberar aí, enfim, por meio de concessão de propina, recursos do MEC, né? Como é que você tem acompanhado, né, todo esse episódio, né, entre outras irregularidades cometidas, né? Você está aqui, já que a gente está aqui contigo falando sobre fé também, o fato do Ribeiro, né, do ex-ministro da Educação, ter autorizado a produção de bíblias com a foto dele próprio, né? Então, e esse material ia ser distribuído gratuitamente num evento religioso. Como é que você vê a atuação aí desses pastores, né? Se dizem os pastores
você é um pastor, eu queria que você falasse há pastores e pastores, né, Uziel? É verdade. O Brasil há muitos pastores e pastoras, muita gente de bem, muita gente séria, muita gente fazendo um trabalho magnífico. O ambiente evangélico não é monolítico de forma alguma. Há muita consciência, há muita clareza, respeito e ética, e há também muito do que vimos acontecer publicamente. Infelizmente, quando a gente se divorcia do chamado prioritário da nossa vida, que é repetir os passos de Jesus, a gente se expõe a corromper e perder caminhos muito facilmente. E aí, nesse sentido, eu vejo que esses pastores trilharam nesse lugar. O comprometimento do que hoje a imagem deles sofre, com tudo que aconteceu, não é nada estranho, senão o fruto daquilo que eles vieram semeando com as atitudes tão impensadas que tomaram. O quanto eles maquinaram esse equívoco, esse erro, esse crime, o quanto eles foram conscientes ao agir e o quanto de culpa há em tudo isso, nós vamos ver se revelar talvez um pouco na investigação, mas é extremamente lamentável que um homem que teve uma trajetória como ex-ministro teve tão longa dentro do Senado de uma igreja séria, que é a igreja presbiteriana, publicamente passar por essa circunstância, tendo comprometido uma história tão intensa e grande por atos tão pequenos e pobres que se alicerçam talvez ali em vaidade pessoal, em amor ao poder, em orgulho, e uma visão equivocada do ambiente que a gente assiste e participa dele hoje, sabe? Esse governo, na sua perspectiva tão pessoal do presidente, né, tão caricata dele, da sua messianidade, dos seus diálogos e lemas, né? Por exemplo, ele usou um termo lá atrás, né, que ele teria no seu governo pessoas terrivelmente evangélicas, né? Eu ontem, com um jornalista aqui da cidade, escrevemos um artigo a respeito dessa expressão para comentar a questão do ex-ministro. Terrivelmente evangélico, um dando sentido ao outro. Como é que se entende uma expressão dessa? E aí a gente vê agora os evangélicos terrivelmente envergonhados por uma atitude que vimos e as consequências para esses pastores. Espero que a Polícia Federal, com muito rigor, examine tudo. Espero que não haja nenhum ajuste de contas para que as coisas não sejam resolvidas. E lamento profundamente ver alguém como esses homens expostos assim, mas necessário. E que isso sirva de aviso a outros que trilham nesse caminho e tomam decisões e fazem escolhas tão pouco pensadas. Vou pegar esse gancho aí do terrivelmente, né, evangélico, enfim, terrivelmente, a gente está vivendo, na realidade, no Brasil hoje, né, pastor? A gente está vendo aí mortes, né, enfim, tem o Dom Phillips e o Bruno Pereira, o jornalista inglês e o indigenista da FUNAI, sendo brutalmente assassinados. A gente tem cotidianamente, né, pessoas sendo assassinadas no Brasil, e a gente está vivendo um momento de ódio, né? A gente viu uma procuradora aqui do Vale do Ribeira, em Registro, sendo espancada, brutalmente espancada. A gente sente esse clima de ódio, né? Esse clima de ódio que está aqui no Brasil. E, às vezes, a gente conversa, né, com algumas pessoas que são, né, bolsonaristas, e não adianta, não tem argumento que a gente fale que essas pessoas, elas continuam. Alguns que votaram em Bolsonaro estão arrependidos. Aqueles que votaram, não necessariamente sendo bolsonaristas. Agora, aquelas pessoas que, digamos, eu vou usar um termo, né, que são cegas, né, como é que a gente convence essas pessoas, pastor? Acho que na sua igreja ou nas igrejas evangélicas também deve ter, né, assim como outras igrejas, né, católicas, enfim, qualquer religião, como
conversar, como dialogar, se a pessoa está fechada, né, não consegue enxergar, mesmo você mostrando dados, mostrando informações verídicas, elas acabam sempre acreditando em fake news. Como resolver aí esse problema, se é que é possível resolver, pastor? Olha, você traz um tema que assim, característica muito apropriado para enviar a pessoas que tratam com questões espirituais, né? Vamos apelar aos céus para ver se a gente consegue resolver, porque as vias terrenas não dão solução. É mais ou menos assim, me parece. Acho que há um grupo de pessoas hoje no Brasil que não é possível convencê-las. Acho que é um grupo resistente, que é possível, que penso que é preciso criar espaço de diálogo. Hoje no Brasil, qualquer crítica ao governo Bolsonaro carimba você como defensor da candidatura do presidente ou ex-presidente Lula. Esse é um lugar de diálogo comprometido. Isso pode ser verdade, pode não ser. Então, nós temos que criar um espaço de diálogo que seja um espaço em que, por que vamos dialogar sobre isso? Não é porque eu esteja pessoalmente desejando destruir um candidato e apoiar o outro, mas porque, como sociedade, nós precisamos aprender a pensar como povo. Nós precisamos sair desse lugar em que tão facilmente somos manobrados. A classe política, ela precisa existir para servir à sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira é que serve à classe política. Nós vemos hoje no Brasil, como você falou, muita violência, muita fome, muito desemprego, mas não há ninguém na classe política sofrendo isso. Não se sofre, ou muito pouca gente sofrendo isso, né? Porque majoritariamente há abundância de recursos, de proteção, de ambiente. Quando é que nós, sociedade brasileira, vamos parar de ser tão mesquinhos em nossa cidadania e começar a perceber que nós temos que fazer uma leitura desse ambiente e impor esse ambiente uma ética que garanta mais o resultado do que esperamos quando votamos num candidato. E aí, me parece que esse ambiente do atual governo agiu como um reagente para poder fazer nascer o pior das pessoas. Eu não imaginava que no século XXI, já quase a um quarto do século XXI, nós estaríamos hoje nos debatendo com questões como essa do procurador que agride a outra no ambiente do trabalho. Uma insanidade. Revela, assim, uma cegueira, um machismo, uma misoginia de um tamanho inimaginável para o século XXI. Como é que hoje ainda nós vamos estar lutando para falar de preconceito? E aí vão surgindo contra-ataques, né? Racismo reverso e tantas outras coisas que tentam negar o óbvio. Então, olha, Marilu, eu vejo que a gente está vivendo dias extremamente tristes, difíceis, e que requer de todos nós algum sacrifício. E que esse sacrifício, talvez, em primeiro lugar, represente um pouco o desgaste nosso em lidar com pessoas, como você disse, em se tornar um pouco alvo dessas pessoas, talvez, mas acreditando que nessa grande massa, esses que não mudam são muito poucos. Há uma grande massa precisando de esclarecimento, de conversa, de diálogo, de espaço. E eu celebro que a gente possa ter um evento desse, possa ter uma entrevista dessa. Eu celebro que nós possamos criar espaços como esse, para que o brasileiro possa parar, ouvir, pensar. Não se trata aqui do A ou B, se trata do Brasil, se trata da minha geração, se trata das minhas filhas, das minhas netas, se trata do que vem depois. E se nós chegamos ao século XXI descendo tão fundo nessa lama, tendo participado aí, eu nasci na década de 60, tendo participado de um tamanho bom do século XX, em que a humanidade viu tanto progresso, ciência, verdade, tanta coisa, tanto esclarecimento, e a gente vê essa insanidade presente, nós precisamos trabalhar isso. A tecnologia, ela não vai nos dar vida nem humanidade.
nós precisamos voltar para o campo das ideias, dos conceitos, precisamos nos olhar dos olhos, precisamos entender que pessoas valem mais que coisas sempre, que nós precisamos ser uma sociedade que ama pessoas e usa coisas, porque nos tornamos uma sociedade que ama coisas e usa pessoas. E a classe política brasileira precisa abraçar o compromisso de amor ao ser humano, e não amor a setores da economia. Porque as coisas não farão com que o mundo se torne ou venha a ser aquilo que eu e você precisamos para que a nossa vida aqui faça sentido. Agora, pessoas, sim. Agora, pastor, falando em sociedade que ama pessoas, né? De que maneira que a gente pode resgatar a centralidade do amor na prática evangélica e social? O que é amar, né? Dá para responder essa pergunta de tantas formas. A maneira que mais acredito é amar é tratar o outro como quem ama. Na medida que eu trato o outro como quem ama, agindo como quem ama, o sentimento de bem-querer que tão claramente reconhecemos como amor se fortalece em mim e eu valorizo o outro. E quando isso acontece, eu amo melhor a mim mesmo. Então, nós precisamos amar o outro nas questões mais cotidianas e simples, olhando com respeito, cumprimentando, pensando no outro, agindo de maneira generosa com o outro. Nós somos um país em que uma minoria seleta dorme sem preocupação de que vai acordar sem que a casa tenha caído e que haja um café da manhã. Essas duas realidades não é para muita gente no Brasil. E se ela faz parte da minha vida, eu preciso ter a gratidão que me leve a ser generoso com o pouco do que eu tenho, ou muito que eu possa ter, para que outros se beneficiem. O que conserta uma sociedade, em minha visão, não é o quanto ela é capaz de estabelecer a justiça, mas o quanto ela é capaz de amar. Porque a generosidade cobre as lacunas da justiça. A generosidade cobre os buracos que a justiça jamais vai cobrir. A educação é fundamental no processo, mas a principal educação não é essa formal da escola, e ela é necessária, ela é indispensável. É educação nas relações, educação no respeito, educação no pensar no outro, que era tão comum, me parece, nos nossos discursos familiares antigos, e que hoje fazem falta. O que eu penso hoje, Marilu, como algo a se resgatar na família que alguém chama de tradicional, não tem a ver com seu formato, não tem a ver com se são dois pais, duas mães, não tem a ver com isso, tem a ver com a família como lugar de amor. Um lugar em que o estranho tem uma cama para dormir se precisa e sempre um prato a mais na mesa é possível. Então, isso precisa ser resgatado na nossa relação. Então, partindo desse lugar, então, esse mundo evangélico precisa, aí eu vou usar uma expressão que talvez vá gerar alguma polêmica, amar menos o que ele acredita que é verdade e amar mais aqueles para quem a verdade foi enviada. Porque muitas vezes esse público evangélico, em nome do que acredita ser verdade, se esquece daqueles para quem a verdade foi enviada. Sem eles, a verdade não faz sentido. Um mundo de verdade sem pessoas não é um mundo. E nós seremos sempre pessoas em dificuldade e luta com a verdade. E pastor Uziel, bom, agora a gente já está no finalzinho aqui da entrevista e lembrando que será na segunda-feira, né, esse evento, Entre o Mérito e a Graça, vai ser via Zoom, e os detalhes as pessoas podem entrar no próprio site do Instituto Vladimir Herzog e ter ali o link para entrar, é isso? Isso aí, isso aí. E será um prazer, quantos puderem se unir a nós ali. Será um tempo de reflexão dessas coisas e outras, e aqueles que puderem entrar, participar, divulgar. Creio que é um espaço de consciência, como a gente falou, e que pode ajudar bastante dessa problemática toda, Marilu, que você tão bem me provocou aqui a trazer em tela. Tá certo. Muito obrigada, pastor Uziel. Até uma próxima oportunidade. Um bom evento na segunda-feira. Um abraço. Um abraço a todos. Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana e a de todos.
Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Falamos aqui com o pastor Uziel Carneiro de Souza, ele que é da Igreja Batista da Praia do Canto, formado em teologia com mestrado livre em Ministério Pastoral pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo, o CETEBS. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.